Tem uma pessoa que está te observando em silêncio e cada movimento seu parece uma verdadeira facada. Senta que lá vem história. Tudo começou quando eu estava meditando e eu tive umas visões, mas só que eu não sei ainda o que elas significam, então eu corri aqui pro tarô para descobrir. Eu vi umas cenas, tá? Começou com uma mulher, ela estava sentada no computador fazendo um post pro atual namorado ou marido ou alguma coisa do tipo. Era aniversário do ser amado dela e no post ela estava muito genuinamente fazendo uma declaração de amor. Ela escrevia assim: eu não sabia o que era amor antes de você, eu nunca tinha conhecido um homem de verdade até eu te conhecer. Ela estava falando isso de forma extremamente genuína, não era para alfinetar ninguém. Porém, ela não sabia que ela estava sendo vista por um ex-namorado dela. E aí passou por uma outra cena em que eu vi o ex-namorado dela vendo essa postagem. Parecia que tinha muito tempo que eles tinham terminado e que ele tinha falado para ela que ele não queria mais. Ele tinha feito ela sofrer muito, ela teve que se recuperar, mas agora, anos depois, muito tempo depois, ele estava vendo aquela postagem e ele estava sentindo um misto de ódio com aquilo e ao mesmo tempo de saudade, de vontade de voltar com ela. Aquela coisa meio que valorizei depois que eu perdi, sabe? E aí nisso ele decide que vai fazer absolutamente tudo possível para poder reconquistar a moça. Gente, bafão, né? Mas vamos agora ver o que as cartas falam sobre isso, porque isso foi numa visão que eu tive. Bom, primeiro eu quero falar que tempo no tarô é uma coisa muito relativa. Então ele pode estar falando de passado, presente ou futuro. Essa coisa ainda pode acontecer, pode não ter acontecido ainda, e pode estar falando de algo que já aconteceu ou de algo que está acontecendo, certo? É o que eu vejo aqui é que se isso ainda não aconteceu com vocês, isso é um alerta de que algo desse tipo vai acontecer. Se você tá solteiro, por exemplo, tem indicação de que vai chegar um relacionamento para você, vai ser um relacionamento muito bom, depois de muito tempo de sofrimento, depois de muito tempo de você tentar se recuperar dessa situação difícil que você passou, e aí chega esse novo relacionamento, e nisso, em algum momento aí do futuro, essa pessoa do passado percebe, né, que você tá feliz com outro alguém, e é nesse momento que atinge igual um raio na cabeça. Eu tenho aqui, eu tirei os dados astrológicos, eu tenho aqui Plutão em Libra e casa 12, né? E Plutão é tipo isso, é um raio na cabeça. Em relação ao relacionamento amoroso, é uma intuição. Então, assim, a partir desse momento que essa pessoa percebe, ou no passado, ou no presente, ou no futuro, essa pessoa percebe que você está feliz, que você está sobrevivendo, que você se recuperou, que você tocou a vida para frente e está com outra pessoa agora, nesse momento a pessoa é obrigada a rever a situação, sabe? Coisas que a pessoa se negou a ver em algum momento, coisas que a pessoa não quis, porque era mais cômodo não enxergar, era mais cômodo fingir que não existe, né? Vou arrumar outro relacionamento, vou tocar em frente, porque é muito mais fácil do que trabalhar, do que me esforçar para ser uma pessoa melhor, para poder viver esse relacionamento, né? Então, a minha indicação é que, assim, a pessoa terminou com você, a pessoa sentiu, tá muito difícil isso, eu vou ter que me esforçar muito, essa pessoa requer muito de mim, então eu vou rumo a um novo relacionamento, porque é muito mais fácil. E aí você passa um tempo tentando se recuperar, bastante tempo, e nada disso afetou essa pessoa, porque ela sentia ainda uma conexão energética com você, ela sentia que você ainda estava, de certa forma, apegado. Mas aí, a partir desse momento agora, existe uma guinada, existe uma virada energética, né? E essa virada energética é justamente essa nova pessoa que apareceu, que me parece ser uma alma gêmea, ou alguma coisa do tipo, um relacionamento bastante forte, bastante intenso. E aí essa pessoa surge na sua vida e você simplesmente já está realmente desconectado energeticamente. Você conseguiu superar completamente essa pessoa do passado. Você não pensa mais, você não tem saudade mais. E aí com isso, essa pessoa do passado sente, né? Aí vem a facada nas costas, tipo, ai, doeu. E agora o que eu faço, né? E agora para que lado eu vou? Sabe, a carta aqui do fundo do deck é a Rainha de Ouros, né? A Rainha de Ouros fala de uma pessoa que tá no poder próprio, ela tá, sabe, estável, ela tá aterrada, ela tá com o pé no chão, ela tá rica, ela tá abundante, ela tá amada. A Rainha de Ouros muitas vezes fala de esposa, fala de mãe, uma pessoa que tá
recuperada mesmo, saudável, entendeu? Feliz, vivendo sua vida assim, com plenitude. Você tá plena. É isso, plena ou pleno, né? Mas aqui é a rainha, então é plena, no caso. Durante muito tempo, você ficou estagnado, você ficou parado nessa energia, você sofreu bastante, sabe? E essa pessoa ficou lá parada, você ficava lá esperando, será que essa pessoa não vai voltar? Será que essa pessoa não vem aqui nem me dar uma explicação? Será que essa pessoa não vem aqui nem me pedir desculpa, nem me falar o que foi que aconteceu, né? E aquela situação parada. E de repente, você enxergou as coisas por um outro ângulo, né? De repente, a sua mente se iluminou e você falou, não, sabe? Você passou por muito sofrimento, você se isolou, você falou, não, eu vou olhar para dentro, vou me compreender, vou me trabalhar internamente, né? Vou ficar bem, vou ficar abundante, vou ter para mim, vou me sentir bem sozinho, sem precisar de ninguém para me sentir bem. E aí, a partir desse momento, você toca a sua vida para frente, e aí essa pessoa do passado é obrigada a olhar para trás para tudo que ela não viu esse tempo todo. E no momento que ela é obrigada a olhar para trás, ela pensa, putz, tinha ali um relacionamento espiritual. Eu tinha uma coisa realmente séria e real com essa pessoa. Porque a gente está falando de casa 12, a gente está falando de relacionamento espiritual e talvez até de alma gêmea. E é aí que vem aquele raio na cabeça dessa pessoa. Tipo, putz, perdi. Só que nesse momento você já está com outra alma gêmea, porque a gente tem várias, né? Você já encontrou uma pessoa que realmente tá lá para você e dessa vez não veio de forma ruim, não veio de forma pesada. É uma pessoa que veio e soube te valorizar e soube te tratar da forma que você merecia ser tratado. Nesse momento, você encontrou uma estabilidade, você está construindo uma estrutura com essa pessoa nova, né? E aí essa pessoa do passado está se sentindo aqui abandonada. Só que durante muito tempo, meses, anos, sei lá, até décadas às vezes, você se sentiu dessa forma, chorando num quarto escuro, abandonado, sozinho, sofrendo, né? E essa pessoa estava lá, vivendo a vida, curtindo adoidado. Agora que você encontrou seu ponto de equilíbrio, agora que você se sente abundante, agora que você está formando uma nova estrutura, essa pessoa está lá se sentindo abandonada. Só que essa pessoa, ela é muito orgulhosa. Essa é uma pessoa que estava lá, ela tinha certeza que você ia atrás dela. Ela tinha certeza que você ia pedir desculpa. E mesmo que ela não tivesse certeza, ela falava assim, eu é que não vou. Entendeu? Eu não vou correr atrás. Eu não vou assumir meu erro. Eu não vou pedir perdão. Jamais. É uma pessoa muito teimosa, muito orgulhosa e que vive muito em função do ego. E essa pessoa manipulou muito, sabe? Ela fez de tudo que ela podia para tentar te atrair de volta, para tentar te puxar de volta, mas de forma manipuladora, né? Ao invés de ir lá tentar resolver, essa pessoa ficava tentando te manipular para ver se você ia na base da manipulação. Essa pessoa trouxe muito peso, muito fardo para você, você sofreu muito com isso, você se sentiu extremamente sobrecarregado e essa pessoa calculou isso foi planejado, essa pessoa queria te sobrecarregar, foi tudo absolutamente intencional, cada passo dessa pessoa é estratégico e é absolutamente intencional. Essa pessoa programou te fazer sentir assim, sobrecarregado. E aí, enquanto ela te sobrecarregava, ela ficava lá esperando os navios chegarem. Ela ficava assim, tipo, quando é que vem atrás de mim? Quando é que vem? Tá vindo. Eu sei que tá vindo. Ela vai ver também, sabe? Ela vai vir atrás de mim, ela vai correr atrás de mim. Eu tenho certeza que ela vai correr atrás de mim. Então, essa pessoa ficava lá esperando. Tá esperando até hoje, porque você não foi. Porque você ganhou seu amor próprio de novo. Olha aqui. Olha aqui você com amor próprio, você plena, né? Você se recuperou. Você recuperou a sua própria estrutura e falou assim, não, eu não vou me rebaixar por ninguém nesse mundo. Pra que eu vou fazer isso? Né? Então essa pessoa tá lá esperando até hoje. E aí de repente vem aquele choque de realidade quando ela percebe que você tá finalmente bem de novo. E você recuperou e você não sente a mínima saudade dela. E aí essa pessoa tá lá agora no momento que ela não sabe o que fazer
para que lado ela corre, o que eu faço da minha vida. Ela está num momento de desespero, planejando coisas, ou seja, é a visão mesmo que eu tive, né? Planejando formas de voltar, planejando formas de reconquistar. Essa pessoa está decidida, sabe? Vou competir, vou brigar, vou lutar, eu vou conquistar de volta, eu vou conseguir de volta. Ninguém vai me tirar essa pessoa é minha. Tem um sentimento de posse muito grande, tá? E tem até talvez parceria, sabe? Tipo, essa pessoa querendo chamar amigos, chamar família, chamar gente que possa ajudar a te puxar de volta. Amigos que possam estar te olhando ainda, que tem em comum. Então toma cuidado, você está sendo observado. E nem que seja só para te causar dor, porque essa pessoa está também ao mesmo tempo vingativa, ao mesmo tempo existe um sentimento de ódio, porque essa pessoa está se sentindo machucada, essa pessoa está se sentindo com o coração partido. Na hora que você recuperou, essa pessoa sofreu, doeu. Então existe ao mesmo tempo uma dor e um sofrimento da parte dela, mas ao mesmo tempo tem um lado dela que gosta muito e um lado dela que fica querendo um pouquinho de vingança, porque tá machucado e porque é uma pessoa que tá vivendo muito, muito, muito no ego. Essa pessoa tá observando cada passo que você dá, ela fica stalkeando mesmo na internet, tudo que você faz essa pessoa vê. Mas você já fez o seu julgamento, você já tomou sua decisão, você já sabe para que lado você vai, você já sabe que você não quer, você já liberou, você se equilibrou emocionalmente, sabe? Você usou sua intuição, conectou com a espiritualidade, fez trabalho de sombra, olhou para dentro, sofreu tudo que tinha que sofrer, chorou tudo que tinha que chorar, botou para fora, deixou tudo para trás. E agora você está vivendo um recomeço lindo, maravilhoso, sabe? E essa pessoa está planejando chegar, manipulando, chegar de forma sorrateira para poder conquistar de novo. Toma muito cuidado, porque pode ser que essa pessoa queira fazer até mesmo algum trabalho energético, algum trabalho espiritual contra você, alguma amarração, alguma coisa desse tipo. Essa pessoa tem muito apego a você e ela planeja chegar e mandar uma mensagem, vir rapidamente, alguma coisa que te prenda. Ela está planejando fazer alguma coisa que te deixe preso na sua cabeça, que te deixe absolutamente fissurado, querendo voltar, precisando voltar, tendo necessidade, saudade absurda. Porque essa pessoa agora enxergou que você é a imperatriz, né? Essa pessoa não te valorizou antes, ela te considerou menos, ela te considerou pouco. E agora ela tem essa clareza mental, né? Ela teve, na hora que caiu esse raio na cabeça, ela falou, putz, perdi o amor da minha vida. É tudo o que eu queria para mim, é tudo o que eu sempre quis. Mas agora já é tarde. Eu vou pegar um conselho aqui para você. Essa pessoa quer te causar prisão, ela quer te deixar presa na sua cabeça, ela quer te deixar absolutamente sobrecarregada, ela quer te colocar na mesma situação que você ficou durante muito tempo tentando se recuperar, ela quer que você volte a sofrer, tá? Ela quer que você volte a ficar naquele sentimento meio depressivo, meio, sabe, não vê graça em nada na vida, apatia, né? Essa pessoa quer que você tenha insatisfação na sua vida, essa pessoa tá vindo com tudo pra causar isso em você. É o ego, sabe? Alguma coisa no ego dessa pessoa se reafirma na hora que ela vê que você tá sofrendo até hoje, olha lá, olha como é apaixonado por mim, sabe? Algo desse tipo. Essa pessoa quer te deixar estagnado, porque essa pessoa ainda não conseguiu lidar com o karma. Vocês tinham um karma a viver juntos, tá? Só que você olhou para dentro e você trabalhou esses karmas. Você conseguiu fechar esse ciclo. Você conseguiu finalizar essa história e essa pessoa não conseguiu. Essa pessoa não parou para olhar para dentro. Então ela ainda está no mesmo ciclo, ela ainda está apegada a você, ela ainda está lá com a cabeça o tempo todo pensando em você, porque ela não se desligou de você. Por mais que ela tenha encontrado outros relacionamentos, essa pessoa continua conectada a você, porque ela não aprendeu o que ela tinha que aprender ainda. O seu conselho é, vá embora, deixe para trás e vá viver o seu recomeço, porque esse recomeço que você tem está sendo trazido pelas mãos da espiritualidade para você, e é extremamente valioso. O que você aprendeu nessa história com essa pessoa?
Você se relacionou com essa pessoa porque você tinha que aprender que existem pessoas nesse mundo que são extremamente manipuladoras, frias, calculistas. Você tinha que olhar para dentro, você precisava descobrir a sua força interna para que você conseguisse virar a roda do destino você mesmo, para que você conseguisse fazer por você e não esperar que alguém fizesse por você, não esperar nada de mão beijada da vida. Você precisava entender que muitas vezes pessoas vão querer tomar o que é seu, justamente para que você pudesse ter muito na frente, porque senão você não poderia ter, porque as pessoas te tomariam, as pessoas continuariam tomando o fruto do seu trabalho pesado, não necessariamente financeiramente, sabe, mas emocionalmente, espiritualmente. Você fazendo um trabalho pesado e as pessoas vindo e tomando, tipo você se dando amor, se enchendo de amor para poder dar para os outros, as pessoas vêm, tomam e não devolvem, né? Então você precisava aprender a se defender, aprender que tem gente que é sorrateira, aprender que tem gente que mente, que tem gente que manipula. Você podia ser um pouco ingênuo antes de conhecer essa pessoa. Você precisava passar por essa lição e você passou, né? Você precisava aprender a ir embora sem olhar para trás, a julgar as coisas como elas são, a enxergar a verdade como ela é e também a equilibrar suas emoções e principalmente a usar a sua intuição, porque você é uma pessoa extremamente intuitiva e é extremamente sensível. E muitas vezes as pessoas podiam usar isso contra você. Vou ver o que essa pessoa estava aprendendo com você. Essa pessoa é extremamente arrogante. Ela se acha assim a última bolacha do pacote, sabe? E ela achava que ela podia tomar todo o tempo dela, que ela podia fazer as coisas do jeito que ela quisesse, sem nunca nem precisar dar satisfação para ninguém, que tudo teria que ser exatamente como ela imaginava, e que as pessoas são mais bobas do que ela, e que ela é mais esperta, mais inteligente, e que ela teria tudo que ela sonhava em ter, tudo que ela imaginava ter, viria tudo para ela assim, de graça, simplesmente porque sim, simplesmente porque, né, é o ser humano mais perfeito do mundo, então é claro que viria tudo isso, essas coisas maravilhosas. Essa pessoa precisava passar por uma morte de ego, tá? Essa pessoa tem um ego extremamente exacerbado. Ela já passou por alguma morte de ego, provavelmente, só que ainda tem que morrer muito ego aí, ainda tem que passar muito por cima do orgulho dela e aprender que as coisas são construídas ao longo do tempo, sabe? Essa pessoa quer que tudo venha pronto. Tipo, por exemplo, você vai ter um relacionamento amoroso, essa pessoa quer chegar e encontrar aquela pessoa já perfeita, já maravilhosa, com o corpo perfeito e com assim, milhões na conta e, sabe, bem resolvida e tudo. Então essa pessoa ficava esperando ter tudo de mão beijada, sem entender que a gente tem que construir as coisas vêm com o tempo, com esforço. Essa pessoa tinha que aprender a se curar do ego dela, dos vícios, tá? Dos apegos. É uma pessoa muito conectada no mundo da matéria, tinha que aprender a conectar o espírito. A matéria é importante, mas o espírito também é. Então a gente tem que aprender a conectar os dois. Essa pessoa tinha que aprender a conectar o lado masculino e o lado feminino dela. Saber dar e receber, saber fazer e esperar. Essa pessoa tinha que aprender a ter relacionamentos mais equilibrados, sabe? A dar o mesmo tanto que ela recebe. Mas agora, você foi embora, você está vivendo sua vida e isso é o karma dessa pessoa. Ela vai ter que assistir isso, porque ela não conseguiu ainda se desligar do karma, porque ela não trabalhou, né? Me lembra muito a história da formiga e da cigarra, né? A formiga estava trabalhando, a cigarra não estava. É isso. Você estava lá de formiga, trabalhando. E essa pessoa estava lá de cigarra, cantando, se divertindo. Não estava olhando para dentro, não queria saber. Agora você conseguiu finalizar o ciclo kármico e essa pessoa está lá.
presa ainda. Bom, eu espero que essa mensagem tenha te ajudado muito, que ela tenha chegado a quem ela tem que chegar. Se você quiser fazer uma leitura comigo, entre em contato no meu WhatsApp 31 97 18 3336. Você também pode entrar em contato no meu e-mail ou no meu site, que estão aí na tela. Não se esqueça de curtir e de hypar esse vídeo como agradecimento. É muito importante a gente ter troca de energia, sabe? Quem quer receber também tem que saber doar, também tem que saber oferecer. Então curta, compartilhe, comente, dê um hype, ajude a manter o canal. E se você quiser ajudar um pouquinho mais a manter esse canal, não é obrigatório, mas é super bem-vindo. Você pode doar no Pix, contato@astronônimos.com.br, no PayPal, contato@astronônimos.com.br, e você também pode doar no botão Valeu do YouTube. Eu espero que vocês tenham gostado, porque eu adorei. Um beijo enorme para vocês.